Bom dia a todos, muito bom dia, mais um dia maravilhoso para a gente estar na casa do Senhor, um dia onde o Senhor está falando conosco de uma maneira especial, um dia onde o Senhor preparou essa reunião para tocar os nossos corações, para tocar as nossas almas, para dizer realmente o quanto você é importante para o nosso Deus. O quanto Ele está feliz de você ter dado a oportunidade de estar na casa dEle e de ouvir algo que vem da parte dEle para a sua vida. O quanto Ele queria entregar essa mensagem para você, o quanto Ele queria que você fosse participante disso que está acontecendo hoje aqui. Olha que aura gostosa, que coisa maravilhosa que a gente está sentindo aqui. Sabe, queridos, de vez em quando, nem na nossa casa a gente sente isso. Sim ou não? Mas aqui dentro está o Espírito Santo de Deus. Aproveite essa manhã. Eu sei que talvez o seu coração esteja dolorido por aquilo que aconteceu na semana. Eu sei que talvez o seu coração ele está um pouco fechado. Porque, sabe, foram realmente palavras duras que falaram contra você. Mas essa não é a verdade de Deus para a sua vida, querido. A verdade de Deus é que Ele continua amando você. A verdade de Deus é que Ele não quer que haja barreira entre a sua vida e a vida dEle. E nessa manhã que Ele te convidou para estar aqui, querido, para implodir todas essas barreiras. E para que você tenha a oportunidade de desfrutar da graça dEle. Não de aprender mais uma regra que você não pode fazer. Não para você aprender mais uma história bíblica. Não para você aprender mais algo que você... Tá bom, como que eu uso na minha história? Não. Ele te convidou aqui para dizer o quanto Ele ama. E o quanto Ele é poderoso para entrar com a providência que você precisa. Providência essa que talvez a gente está procurando em pessoas. Providência essa que talvez a gente está procurando em coisas ou em pessoas que não vão ajudar a gente, querido. Pelo contrário, vai frustrar ainda mais o nosso coração. Mas essa manhã, ouça aquilo que o Espírito Santo diz para você. Que é realmente aquilo que Ele precisa. Porque Deus sabe exatamente as pessoas que estariam aqui. Por isso Ele preparou esse ambiente, Ele preparou as palavras, Ele preparou o louvor. Porque Deus tem um carinho especial com a sua alma. Deus tem um carinho especial com a sua vida. Quero dar aqui os boas-vindas aos nossos visitantes. Você está vindo pela primeira vez, Deus abençoe a sua vida. Tenha certeza que você está na casa do Pai e Ele vai falar com você, como está falando conosco, de uma maneira muito especial nessa manhã. E também deixar aqui a minha felicidade, a minha alegria por esse testemunho tão lindo, Tito. Parabéns por você ser sensível e perceber aonde a graça de Deus está acontecendo, aonde ela está falando. Parabéns para a sua família ali. Você é responsável por trazer ela para cá. E como testemunho dali, a gente tem muitos aqui, né? Onde vem primeiro a esposa, depois ela traz a família, né? Né, Dona Neide? Né, Tereza? Não é assim que aconteceu? Elas começaram a vir firmemente, a família viu a transformação e depois a família veio para cá. Deus abençoe a família de vocês, tá bom? Queridos, essa manhã a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar é a continuação da gente fortalecer a nossa identidade. É a continuação de a gente viver na graça. E hoje eu quero te convidar a se livrar de toda a culpa que tem ficado sobre as suas costas. Quero te convidar a você tirar de cima dos seus ombros toda a culpa que o mundo coloca, que as pessoas colocam, que o inimigo, que um dos nomes do nosso inimigo é acusador. Adivinha o que ele faz 24 horas por dia? Só vou dar uma chance, hein? Vamos lá. O nome dele é acusador. O que ele faz? Ele produz culpa na sua vida. Ele te acusa de tudo aquilo que não deu certo na sua vida. De tudo aquilo que era para fazer de um jeito e eu não fiz. Ou de tudo aquilo onde eu fui omisso. Eu deveria ter feito, mas não fiz. E ele continuamente continua te acusando sobre isso.
Coisas que aconteceram há muito tempo atrás, ele vai lá, resgata e vem lançar na sua cara. Porque a proposta dele é ferir o local aonde você tem o contato com Deus. A identidade de filho. Você é filho de Deus. Isso tem que ficar claro, não na tua mente, mas no teu coração, na tua alma, no profundo do teu ser. E como filho de Deus, independente daquilo que aconteceu na nossa história, independente das pessoas que nós ferimos, independente dos atos errados que nós fizemos, independente da nossa negligência, irresponsabilidade, omissão, Deus nos livra da culpa. Deus tem poder para nos livrar da culpa. Para que a culpa, queridos, não seja um local de paralisia nas nossas vidas. Para que por causa dessa culpa eu não viva o novo de Deus. Por causa dessa culpa eu não abra a possibilidade de coisas novas acontecerem na minha vida. Porque é tudo que o inimigo de nossas vidas quer. Ele quer que a tua história seja paralisada. Ele quer que você entenda que naquele local você morreu, não vai acontecer mais nada com você. Ele quer que você aceite isso. Ele quer que você nunca mais tente novamente ter um relacionamento. Ele quer que você nunca mais tente empreender. Ele quer que você nunca mais tente ter uma família. Ele quer que você nunca mais tente ter a vida e objetivos do mundo natural, do mundo material, profissional, financeiro que você vinha tentando conquistar. Por isso que ele está sempre, 24 horas por dia, acusando as nossas vidas. Mas Deus, ele quer que você saiba que, para o filho dele, é possível viver sem a culpa. Mesmo que a culpa faça parte do nosso sistema natural. Ou seja, quando eu erro, eu sei que eu errei. Quando eu acerto, eu sei que eu acertei. Eu tenho a minha consciência, essa balança dentro de mim. Mas uma coisa é apontar os meus erros. Olha, errei. Outra coisa é viver debaixo dessa culpa, desse peso. Eu errei. Quando você errou? 10 anos atrás. Continuo com a culpa. Eu errei. Quando você errou? Eu errei há 20 anos. Continuo com a culpa. Eu errei naquele relacionamento que acabou. Continua com a culpa. Eu errei por ter falado aquela palavra. Continuo com a culpa. Isso não vem de Deus. Isso não tem sentido nenhum com Deus. Porque Deus, queridos, Ele entende que todas as pessoas que chegam a Ele não precisam de regras. Se você acha que igreja, se você acha que viver com Deus é viver com um compêndio de regras, não faça isso, não faça isso, faça isso, o teu relacionamento com Deus está errado. Te enganaram. É mentira. Não é isso o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Pai. E o Pai aceita o Filho errando ou acertando? Sim ou não? Ou você colocaria o seu filho para fora se ele errasse? Jamais você faria isso. Esse é o nosso Pai. O nosso Pai é o Pai de Mateus, que chega lá e fala assim, ó, que está escrito em Mateus, entrega a sua carga para mim. É a primeira coisa que ele fala. Ele nunca vai falar assim, ó, não faça isso, hein? Não faça isso. Não, entrega a sua carga para mim. Viva sem culpa primeiro. Veja o quanto é bom você viver sem o peso da culpa, sem o peso daquilo que você fez de errado. Depois que você viver sem o peso dessa culpa, sem o peso das coisas que o mundo lança sobre a sua vida, sem o peso do sofrimento, sem o peso do pecado, sem o peso dessas coisas, veja se você ainda tem necessidade de continuar fazendo aquilo que você fazia. A primeira coisa que Deus faz é tirar o peso das nossas costas, querido. E se você tem frequentado algum lugar que tem colocado mais peso sobre as suas costas, desculpa, está errado. Em Cristo não tem peso. Se você vem para a igreja e se você tem um peso sobre as suas costas, que você olha para o mundo e fala assim, nossa, eu acho que aquele cara tem menos peso que eu. Acho que é mais fácil viver aquela vida. Tem coisa errada. Porque a vida do mundo nunca pode ser ou parecer mais leve que a nossa. A nossa vida é mais leve. A nossa vida é em amor. A nossa vida é construída debaixo da paz, da graça, da alegria que vem do céu para nós. Não debaixo de regras que a religião impõe. Então hoje eu quero te convidar a viver sem culpa. Sair daqui com o teu espírito completamente renovado. E para isso, quero te convidar para a gente ler 2 textos.
Primeiro, o texto de Romanos. Romanos no capítulo 8 e o verso de número 1. Viver debaixo da culpa não foi feito para você. E Deus quer que você saiba disso. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Você achou aí? Romanos capítulo 8 e o verso 1. Está escrito assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Eu queria que você repetisse comigo. Eu falo primeiro e você repete. Vamos combinar aqui, tá? Eu falo, para ficar bonito na gravação. Eu falo e você repete. Tá? Vamos falar a minha versão também, tá bom? Que é mais fácil. 1, 2, 3. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Vou dar um tempinho para você pensar sobre o que você leu. O segredo do reino não é só ler, é meditar naquilo que eu li. Sabe esse relacionamento que acabou? Você entregou sua vida para Cristo? Não tem condenação mais. Sabe essa empresa que faliu? Você estava na frente, faliu. Não tem mais condenação sobre você. Não tem mais culpa. Sabe essa palavra que você liberou e aquilo fica, nossa, acabando com a minha vida, lá atrás eu fiz, não consigo me perdoar? Não tem mais culpa, querido. Se você está em Jesus, é o que a palavra de Deus está falando. Não há condenação. Não há condenação sobre a sua vida. Não há condenação sobre as nossas vidas. Pela palavra de Deus, não por aquilo que eu falo, mas pela palavra de Deus, você pode viver uma vida sem culpa, uma vida leve. Wagner, mas eu peguei um investimento de uma vida e fiz uma baita besteira. E todas as vezes que eu lembro para aquilo que eu fiz, poxa, eu coloquei o meu investimento lá. Não há mais condenação, querido. Não há ninguém te acusando. Não há um Deus olhando lá de cima e colocando o dedo na tua cara e falando assim, você acabou com esse relacionamento. Você acabou com esse sonho. Muito pelo contrário. Há um Deus lá em cima olhando para a sua vida e falando, eu te amo. Apesar disso, eu continuo te amando. E amanhã, quando você errar de novo, eu vou continuar te amando. Você não tem o poder de frustrar Deus. Entenda isso. Deus não é uma pessoa que pode ser frustrada. Porque Ele te conhece. Você só pode frustrar, você só pode ser frustrado por quem você não conhece. Confio muito no Wagner. Olha, gente boa, confio pra caramba. Vai viver com ele. Depois de uma semana você está frustrado. Rapaz, não sabia que ele fazia isso. Por quê? Porque você não me conhece. Agora, Deus conhece a sua vida. Desde o dia que você foi colocado no ventre da sua mãe, até o dia onde Ele vai falar assim, Wagner, terminou a missão. Vai embora. Ele conhece todo esse espaço de tempo. Ele sabe o que você ia fazer em cada momento. Ele sabe justamente os locais aonde a sua vida não ia dar certo. Porque nós não somos cristãos porque a nossa vida dá sempre certo. Nós somos cristãos porque apesar de não dar certo, nós ainda estamos no amor de Deus. E ainda assim, Ele continua amando a sua vida e falando assim, ó, não há condenação sobre você. Não há condenação sobre você. E se você não aprender nada nessa manhã, que na sua mente fique uma placa luminosa dizendo, não há condenação. Principalmente quando você estiver sozinho e esse pensamento destrutivo subir na tua mente, subir ao teu coração. Lembra o que você fez? E aí? Esse pensamento luminoso tem que falar mais alto no seu coração. Não há condenação. Porque você está em Cristo, querido. Você não precisa mais viver pelas tuas forças. Viva pelas forças que Ele te dá. Você quer ver mais uma comprovação? Vamos lá um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 17.
Diz assim a palavra de Deus: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E a gente que achava que não tinha mais nada de novo na nossa vida, né? Quem está em Cristo, querido, já chegou o que é novo. Deus não te cobra por aquilo que é velho. Deus não te cobra por aquilo que é velho. Deus não te cobra por aquilo que você fez. Quem te cobra é o inimigo de nossas almas. Para de viver sobre a expectativa do inimigo. Você pode hoje parar de viver sob a expectativa de quem te acusa. Você pode hoje parar de viver sob a expectativa da tua carne que te acusa. Você pode viver livre no local mais lindo que tem, no teu espírito, na tua alma, no teu coração. Porque você pode viver o novo de Deus. Você não tem condenação sobre a sua vida e você pode viver o novo de Deus. Isso precisa ser rema, ser cura nas nossas vidas. Isso precisa fazer sentido. Não pode ser palavras que estão escritas em um livro velho e antigo. Tem que fazer sentido na minha vida. E quando eu faço isso ter sentido na minha vida, que todas as vezes que eu sou assaltado por aquele pensamento destruidor, eu lanço isso contra aquele pensamento, a minha vida é restaurada. A minha vida se torna leve. E com a vida leve, eu posso reconstruir aquilo que eu preciso. Eu posso viver o propósito de Deus para a minha vida. Deus não tem propósito de sofrimento para ninguém. Eu posso parar de viver sob a minha justiça e viver debaixo da justiça dele, que ele conquistou para mim na cruz do Calvário. Quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, querido, ele nos deu a salvação. A salvação de nossas almas é um presente de Deus para nós. Se você abrir esse presente, não vai ter só uma coisa lá dentro. Existem algumas coisas que estão dentro desse presente. Primeiro, quando você abre a salvação, o pacote da salvação que Deus te entregou na sua vida, você tem o direito de viver em paz, mesmo que a circunstância fale ao contrário. Você tem o direito de viver alegre, mesmo que a circunstância fale ao contrário. Você tem o direito de viver debaixo da graça, mesmo que a circunstância fale ao contrário. E você continua tirando, você tem a oportunidade de chamar Deus de Pai. Não é qualquer pessoa que pode chamar Deus de Pai, viu? Mesmo que as pessoas lá fora falem assim, ó, todo mundo é filho de Deus. Falar que todo mundo é filho de Deus é uma coisa, sentir-se como filho é outra. E você pode se sentir como filho. Você foi adotado na família de Deus. Você foi remido. Você foi redimido. Tudo isso dentro da salvação. E dentro da salvação, coisa que não depende de você, já está lá. Você recebeu o pacote da salvação e lá dentro está tudo isso que eu estou falando para você. Então não depende de você. Depende daquilo que Deus te deu. Você pode viver também a justificação que vem de Cristo. Porque lá na cruz do Calvário aconteceu uma coisa maravilhosa no que tange a justificação. O pecado que estava sobre a minha vida foi colocado sobre a vida de Cristo. E a justiça que estava sobre a vida dele foi colocada sobre a minha vida. Foi transferido para a minha vida. Por isso, eu posso viver como justo. Eu posso viver sem o peso que a culpa lança sobre mim. Eu posso viver sem condenação. E eu posso viver esperando coisas novas de Deus. E aí eu te pergunto, nesse relacionamento que você vem desenvolvendo com Deus, o que você tem esperado de novo dele? A gente tem o dom, a gente tem a facilidade, querido, de fazer com que o nosso relacionamento com Deus envelheça. E tudo que não pode acontecer é o nosso relacionamento com Deus envelhecer. Aí fica que nem aquele casal. Você já viu aquele casal que está casado até lá 30, 40, 50, sei lá quantos anos e vive como dois amigos? Acostumei a viver com essa pessoa, vou ver com ele, vou ver com ela. Só que não tem mais sinergia nenhuma, conversa nenhuma. Isso acontece também quando a gente esquece do presente maravilhoso que Deus nos deu. Quando a gente vive em novidade de vida,
Quando a gente vive sabendo, não, eu posso ter paz no meio dessa situação, eu posso ter alegria no meio dessa situação, eu posso viver justificado no meio dessa situação, eu sou justo diante de Deus, não preciso viver sob a culpa, porque a minha identidade está em Cristo. Eu vivo a novidade de vida que Deus tem para mim. Aí as coisinhas pequenas da vida que passariam simplesmente por passar, começa a fazer sentido. E você vê o cuidado de Deus em todos os lados na sua vida. Porque se você está achando que Deus vai te surpreender com uma coisa grandiosa, não. Deus vai abrir os seus olhos para você ver o quanto Ele é maravilhoso, as coisas simples e pequenas da sua vida. E nisso Ele vai te dar a oportunidade de colocar os seus valores. Você pode viver, querido, como alguém que foi justificado, porque a salvação que você aceitou, quando você entregou a sua vida para Cristo, ela nos garante que você tem a oportunidade de viver sem culpa, de viver sem a condenação. Essa justiça que vem de Deus não é uma justiça condicional. Porque como que funciona o nosso sistema jurídico? A grosso modo. Não sou nem especialista na área, a grosso modo. A grosso modo, se você tem uma pessoa e você tem um advogado de defesa e um advogado de acusação, se essa pessoa fez alguma coisa e ficar provado que ela fez, ela precisa pagar por aquilo que ela fez. Sim ou não? É assim que funciona. O advogado de defesa não conseguiu defender ela ao ponto de não acusar. Então, o promotor, o acusador, falou assim, não, ele realmente fez, está aqui que ele fez, agora ele tem que pagar. Por isso vai para a cadeia, ou vai fazer uma outra coisa qualquer. Pagar por aquilo que ela fez. Mas a justiça de Deus é diferente dessa justiça. A diferença é que a justiça de Deus se cumpriu em Jesus. E isso tem que ficar muito claro para a gente. Porque a gente tem essa oportunidade de viver como filho de Deus, entendendo que a justiça dele já foi lá na cruz do Calvário, mas a gente vive todas as horas nos culpando e paralisando a nossa vida por aquilo que eu faço. Isso não é viver na graça. Não. Isso é viver de uma maneira condicional. Ora, se eu acertei, Deus, mereço bênção, estou acertando com meu marido, estou acertando com meu filho, estou acertando com as pessoas, hein? Estou lendo a Bíblia todo dia, ó, minha rotina está firme lá, ó, estou orando todo dia, então eu mereço. Isso é justiça própria, querido. Só que também, no outro extremo, quando eu erro, aí o mundo desaba sobre a minha vida. Não sou mais digno do amor de Deus. Deus não pode me amar. Não vai amar uma pessoa tão ruim quanto eu que falou aquilo que falou lá para minha esposa, para o meu cônjuge. Deus não pode amar uma pessoa como eu que não consegue viver uma vida decente. Não, tem que ser santo. Não, mas eu não consigo. Por isso eu me anulo no amor de Deus. É a justiça própria. É a justiça dos homens. É a justiça natural. Onde se você fez, ok. Se você não fez, você paga por aquilo. Não é assim que funciona a justiça de Deus. A justiça de Deus, querido, ela não está ligada àquilo que você faz. Não está ligada àquilo que você tem. Está ligado ao DNA seu em Cristo. Hoje você não precisa mais viver debaixo dessa condenação que o pecado lança sobre as nossas vidas, que o inimigo lança sobre as nossas vidas, porque Cristo já levou lá na cruz do Calvário. Hoje, a tua identidade em Cristo é de uma pessoa justa. E todas as vezes que Deus ele olha para a sua vida, ele olha um filho que é justo e que tem a oportunidade de se relacionar com ele de igual para igual. Deus não olha todas as vezes que você faz um pecado, que você comete algum erro, ele não vira as costas para você e fala, não, você errou hoje eu não posso te ver. Hein? Vai pedir perdão primeiro, hein? Hoje acabou. Não, querido. A gente pede perdão para Deus para harmonizar nosso relacionamento com Ele. É porque a gente fica ruim. Não é por causa dele. Ele não muda. Se Ele te declarou justo, você é justo. Viva como justo. Viva sem essa culpa. Traga essa culpa e lança sobre os pés dele. E pega o fardo dele, que é mais leve, e coloca sobre as suas costas e vai viver. Vai viver leve.
a vida no cristianismo é leve. Se a vida tem sido pesada para você, cuidado. Será que é o cristianismo que você está vivendo? Porque a vida no cristianismo é leve. Nós vivemos debaixo da graça. Nós vivemos debaixo do amor de Cristo. Cuidado com aquilo que as pessoas falam sobre a sua vida, querido. Porque isso cai no nosso ouvido, vai para o nosso coração e pode fazer um estrago na nossa alma. Cuidado, eu mesmo já falei muitas vezes, porque achem ou não, o pastor também evolui. Então, eu já falei muitas vezes, eu falei assim, olha só, você tem o amor de Deus aqui, mas esse Deus de amor é justiça também, hein? Só que quando a gente fala isso, o amor de Deus aqui, a justiça aqui, eu estou querendo dizer que esse Deus ele também é punitivo. É um Deus que se você não fazer tudo o que é certinho, cuidado. Mas, querido, a gente tem que evoluir também. E não existe o amor de Deus separado da justiça dele. O amor não é um amor que ama e a justiça que te pune. A justiça está dentro do amor. O amor é o todo. A justiça faz parte desse amor. E a justiça não é a justiça que te pune. A justiça dele é uma justiça que te liberta. Que te faz viver de pé, com o rosto olhando na direção dele. Não com o rosto abaixado. Achando que tudo na vida depende de você. Achando que o mundo ele vai ficar desabando sobre as suas costas todas as vezes que você pisar na bola. Porque senão, que a gente vive uma falsidade na nossa vida. A gente fica difícil de conviver com a gente mesmo. Mas se eu estou livre dessa culpa, se eu estou livre do temor dessa punição de Deus, então eu estou livre para viver as coisas maravilhosas que Ele tem para mim. E uma vez que o meu coração ele foi consertado, uma vez que o meu interior ele foi alinhado com Deus, eu posso, como um odre novo, viver as coisas boas que Ele tem para mim. Ainda que a situação diga ao contrário. Ainda que a situação na minha vida não seja aquela ideal que eu quero. Mas dentro dessa situação eu posso viver o novo. Pensa comigo. Talvez você está aqui nessa manhã tentando receber alguma coisa de Deus para você aplicar no teu relacionamento com alguém e consertar esse relacionamento. Veja bem, se você fez alguma coisa nesse relacionamento que isso causa uma certa culpa dentro do seu coração, como que você, com o peso dessa culpa, vai conseguir restaurar esse relacionamento? Como já diz do outro lá, já é difícil restaurar, já é difícil fazer alguma coisa sem um monte de coisa sobre as nossas costas. Quanto mais debaixo de um monte de peso. Como que eu, com medo de resolver essa situação, com o peso do mundo sobre as minhas costas, eu vou resolver uma situação na minha empresa? Não, querido. A primeira coisa que você tem que fazer antes mesmo de que esse problema que está machucando o seu coração seja resolvido, é você enfrentar esse problema como uma nova pessoa. E uma nova pessoa em Deus é uma pessoa que não vive debaixo da culpa. Meu relacionamento chegou a esse nível porque eu deixei. Só que se você continuar vivendo assim, você nunca vai restaurar. E mesmo que esse acabe, você nunca vai começar um novo. Porque a culpa vai ser tão pesada sobre você que não vai te dar a oportunidade de ver aquilo que Deus coloca de novo na sua vida. É o peso. O peso dessa vida faz as pessoas não andarem, mas se arrastarem dentro de uma história que é linda, que Deus construiu pra gente. Deus constrói uma história linda, entrega para as nossas vidas, aí a gente fica com o peso da culpa e a gente anula aquela história que Deus tem pra gente. Não aceito isso. Porque eu fiz alguma coisa errada e vou ficar para sempre pagando aquilo que eu fiz. Sinto muito. Não, querido. Você tem a oportunidade hoje, mesmo que o teu coração não esteja fragilizado a um ponto de não aceitar que você não é culpado, mesmo que o teu emocional diga o contrário, mesmo que a tua razão diga o contrário, mas você tem a oportunidade de aceitar pela fé hoje que você é justo. E uma vez aceitando que a culpa não está sobre a sua vida, querido, você tem a oportunidade de recomeçar. Você tem a oportunidade de ser restituído por Deus. Você tem a oportunidade de andar, talvez, de um caminho de amor e de graça que você nunca andou.
Sem peso. Como é maravilhoso a gente andar sem peso. Como é maravilhoso a gente andar sem se importar com quem estão lançando sobre a nossa vida lá de fora. Como é maravilhoso a gente andar sem o peso da religião, doutrina, costume, quanta coisa. Sem precisar, toda hora, estabelecer alguma coisa para agradar um ou agradar o outro. Como é bom a gente andar sem peso. E Deus, Ele veio para nos salvar justamente de tudo isso. Ele veio justamente para nos salvar de tudo aquilo que o mundo fala ao contrário de nós. É por isso que o local para onde Ele nos leva é um local de descanso. Porque é no local de descanso onde eu posso ouvir a voz do meu bom pastor. É no local de descanso onde eu posso ouvir a voz de um pai que me ama, me dizendo quais são as melhores decisões e qual que é o caminho que eu preciso tomar para a minha vida sair disso. Agora eu vivo sobre o peso da culpa. Eu vivo com medo da punição de Deus. Eu vivo com medo de reconstruir os meus relacionamentos. Quando eu acerto, eu acho que Deus merece, que Deus tem que me dar alguma coisa. Mas quando eu erro, eu fico a par do relacionamento com Deus. Como que eu faço para viver algo novo em tudo isso? E aí o inimigo, ele cumpre a trajetória dele na nossa vida. Roubar, matar e destruir. Talvez ele tenha iniciado esse propósito, projeto na sua vida e esteja dentro de alguma área na sua vida um processo já avançado de matar, roubar e destruir. Talvez algumas coisas já foram destruídas na sua vida. Mas, querido, o nosso Deus é o Deus do recomeço. E para Ele recomeçar, Ele não pode conversar com alguém que acha que é menos do que Ele fala. Eu não posso ter um relacionamento com o Felipe, que é meu filho, se ele não acha que é meu filho. Se ele aceita no coraçãozinho de 6 anos dele, que ele é só um empregado meu lá de casa. Que ele é só alguém que eu dei um teto para morar e um pouco de comida para comer. Ele é meu filho. Ele senta na mesa e não se importa se ele fez alguma coisa de bom ou de ruim. Ele quer o papá dele. Você é filho. E você acha que tem que fazer alguma coisa de bom para depois receber aquilo que Deus tem para você. Não, você pode receber hoje o que ele tem de bom para você. Hoje você pode receber. Pare de viver sobre as tuas expectativas, querido. Pare de viver sobre as tuas próprias punições. Viva o Deus que te livra da culpa. Viva o Deus que nunca paralisaria a sua história por aquilo que você fez no passado. Viva o Deus que tem uma história contínua para a sua vida, que você continua andando, não que você fica parado, que você volta para o passado. Que você continua construindo, que você continua sendo feliz. Eu tenho conversado com algumas pessoas e as pessoas falam assim: "Nossa, Wagner, eu preciso que isso aconteça na minha vida, porque depois que isso acontecer, aí sim eu serei feliz." Não está vivendo o cristianismo, pelo menos não na sua forma integral. O cristianismo é: conheci a Deus, por isso sou feliz, apesar daquilo que eu vivo. E por eu ser feliz e viver uma vida leve, Deus pode reconstruir o novo, ainda que o novo pareça estranho para mim. Ainda que o novo nunca tenha passado pela minha cabeça. Ainda que o novo seja um caminho que eu não conheça. Mas Ele pode reconstruir. Ele pode abrir novas portas. Esse negócio da culpa é tão séria, querido. É tão séria que além de você não conseguir resolver nada do que você está passando, você inviabiliza aquilo que Deus quer construir de novo. Porque eu falo assim: Deus, nessa manhã eu recebo o seu novo para a minha vida. Aí Ele pega e começa a construir o novo do meu lado. Mas como a culpa está me levando a olhar só para um outro lado, e eu preciso que isso seja resolvido, eu não vejo o novo acontecendo aqui. Eu fico aqui ainda. Cadê Deus o novo? Cadê Deus? Cadê o novo? E Ele construindo aqui. E a vida passa, a oportunidade passa, e eu continuo vivendo sofrendo. Porque quando Deus Ele vai construir o novo na sua vida, querido, é o novo. É coisa que você não viveu ainda. E por ser novo, talvez o teu emocional, o teu intelectual não conheça.
E por isso que você tem que estar leve para prestar atenção em tudo o que acontece à sua volta. Talvez você ter vindo nessa manhã é o novo dele para você. Ele está falando para você, olha, mesmo que você tenha desistido da sua vida por esse peso que você carrega, eu não desisti. Vamos lá para mim falar isso para você. Você está aqui nessa manhã. E aí, esse peso está tão forte sobre as minhas cabeças, sobre as minhas costas, que acaba, eu abraço e beijo todo mundo, tomo um cafezinho e vou embora para minha casa e continuo vivendo o velho dele. O velho do mundo. Continuo vivendo peso. O que eu faço para resolver isso? Eu não deveria ter falado isso. Não, mas as pessoas vão falar isso agora de mim. Mas se ficarem sabendo, meu Deus do céu, que coisa... Muito velho. Quando hoje seria a oportunidade de você viver o novo. Das pessoas que estão te esperando quando você chegar em casa e falar assim, mano, tem um semblante novo aí, hein? Tem uma luz nova irradiando de você, hein? E mesmo que não fale, pensar, tem coisa nova que essa pessoa aí, ó. Porque você abriu a oportunidade de viver uma vida sem culpa. Você não precisa sair daqui com a mesma tonelada que você subiu por essas escadas. Você pode descer essa escada flutuando. E olha que isso não é nem mágica. É só você descer sem culpa, querido. Sem culpa de não criar os seus filhos como você quer criar. Já passou. Agora Deus vai tratar com eles, calma. Sem culpa de não ter dado para eles o que você queria dar. Não, você não deu? Mas Deus vai dar. Deus vai fazer. Vai sem culpa embora. De você não ter a expectativa, não fazer com que a expectativa de alguém seja atendida. Vai sem culpa embora. Deus está aqui para fazer isso com você, para tirar esse peso das suas costas. Esse talvez seja o princípio do recomeço que Ele tem para você. Do princípio do recomeço que Ele tem na sua família. Do princípio do recomeço que Ele tem na sua vida. Não precisa viver debaixo da culpa. Quero convidar o Bruno para a gente vir aqui. E você não precisa abrir. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 21 e 22, está dizendo o seguinte. Que por causa de uma pessoa entrou a morte no mundo. Essa pessoa foi Adão. Então você não peca porque você mente, ou porque você fica irado, ou porque você faz uma coisa ou outra. Não é naquilo que você faz, nem no teu comportamento. Você peca porque o nosso gene é de Adão. E esse gene, ele está imbuído com o pecado. Mas nesse versículo que fala que por uma pessoa entrou a morte no mundo, também diz que por uma pessoa entrou a vida. E a vida passou a todos aqueles que o aceitam. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O teu espírito está justificado. Se a gente fazer um DNA espiritual seu, vai ter lá a célula de Deus. E nessa célula, se a gente colocar debaixo do microscópio, vai estar a justificação sobre a sua vida. Por isso, não precisa carregar essa culpa. Porque talvez a tua natureza carnal acha que você merece a culpa. Mas a tua natureza espiritual que está em Deus já está livre de toda a culpa há muito tempo, querido. E você pode sair daqui completamente livre, sem peso sobre as suas costas. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E antes de nós louvarmos a Deus, quero afirmar para você que a justiça de Deus é um dom, é um presente que você recebe. E que você recebe ela pela fé. Se você está acreditando nessas palavras que estão sendo lançadas do altar, a sua vida será diferente. Não é que ela tenha a possibilidade de ser, ela será diferente. Um dos maiores pregadores do mundo, no momento da vida dele, querido, antes de conhecer a Deus, ele fazia o seguinte caminho. Ele trabalhava o dia inteiro, ele passava num bar, enchia a cara e depois ia na igreja. Chegava na igreja e ele falava só 2 palavras. Jesus, Show, está aqui. É um coreano. E ele fez isso durante muito tempo.
E em determinado momento, quando ele parou, ele trabalhou, ele estava no bar, foi no bar, ele estava indo para a igreja, ele sofreu um acidente. E esse acidente colocou ele 3 ou 6 meses numa cama. E naquela cama em coma, ele falou que ele sentia, quando no mesmo horário, todas as noites, um homem de branco entrava na sala, pegava na mão dele e falava: "Achou, Jesus está aqui." O Jesus que não te acusa, querido. O Jesus que não quer saber o que você fez, ou o que você vai fazer, mas que te ama como filho. E como filho, ele vai restaurar você. Ele vai te limpar completamente. Não se preocupe com o que o mundo fala. Só uma coisa hoje você precisa fazer, é ir embora leve daqui. E uma vez indo embora leve, Deus pode começar a reconstrução naquilo que você mais quer. E que até hoje você não tem conseguido. Seja talvez a tua vida espiritual. Lembra o quanto você tinha contato com Deus? Como era gostoso entrar na presença de Deus e você chorava. E você se derramava na presença de Deus. Hoje, porque eu tenho tanta culpa, já não posso mais fazer isso. Você lembra como era gostoso estar do lado das pessoas, conversar e ter comunhão, e dar risada e contar piada, que delícia que é. E talvez hoje, por causa da culpa, você não pode fazer mais isso. Lembra como era gostoso colocar a cabeça no travesseiro e sonhar com o teu negócio? Sonhar com uma profissão melhor? Sonhar com você tendo uma vida financeira maravilhosa? Lembra como é gostoso? Mas hoje, por causa da culpa, o travesseiro tem mais de 1 tonelada para você. Deus não tem isso para você não, querido. O que Deus tem é leveza de espírito. O que Deus tem para nós hoje é leveza de espírito. Então viva sem culpa. E sem culpa, louve a Deus com essa canção que a gente vai fazer agora. Em nome de Jesus.